Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: licitação do transporte público de Santa Maria foi adiada mais uma vez. A justificativa são os trâmites jurídicos. Universidade Federal de Santa Maria pode aprovar esta semana a volta do vestibular e outras formas de ingresso. Caso Rei do Gado, audiência do maior golpe da pecuária gaúcha é realizada em Caçapava do Sul. E veja também, vítima da Boate Kiss, que completaria hoje 32 anos de idade, recebe homenagem na tenda da vigília. E ainda, para marcar o 27 de janeiro, o coletivo Kiss Que Não Se Repita lança o projeto Tempo Perdido, uma simulação que mostra como estariam atualmente 8 vítimas da tragédia. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. A licitação do transporte público de Santa Maria foi adiada mais uma vez. A justificativa para o adiamento são os trâmites jurídicos. A previsão é que seja lançada até 30 de julho deste ano. A previsão inicial era que a licitação fosse publicada em 2018. Desde então, uma série de fatores impediram o avanço dessa questão, como a pandemia e a necessidade de cumprimento de etapas estabelecidas em lei. O último prazo estabelecido era 30 de janeiro deste ano. Dessa vez, a justificativa para a prorrogação são os trâmites jurídicos. Conforme informado pela Prefeitura de Santa Maria, o edital da licitação está pronto e será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Após a análise do órgão, será realizada a audiência pública sobre o transporte público e, assim, lançada a licitação. Não foi dado prazo para o cumprimento desta etapa. Em função desses motivos, é que o município solicitou o adiamento do prazo. No dia 21 de janeiro, o Ministério Público concordou com a prorrogação e o pedido da Prefeitura seguiu para a decisão judicial. Na tarde desta segunda, o juiz substituto da primeira vara civil da comarca de Santa Maria, Jonathan Moraes Ferreira Pinho, concedeu decisão favorável à prorrogação da licitação até julho. A promotoria afirmou que a análise TCE depende da demanda de trabalho, podendo levar até 4 meses para ser concluída. No retorno, o TCE pode solicitar ao município correções ou modificações na licitação. A Prefeitura de Santa Maria havia informado que se manifestaria após decisão judicial. Na tarde de hoje foi realizada uma nova audiência de instrução sobre o caso envolvendo 3 policiais militares investigados pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, que foi encontrado sem vida após uma abordagem policial. A audiência aconteceu no fórum local em São Gabriel. Além das testemunhas, foram ouvidos virtualmente os acusados Raul Veras Pedroso, Arleu Júnior Jacobsen Cardoso e Kleber Renato Ramos de Lima. Amanhã, as testemunhas de acusação e defesa também prestam depoimento. Nos dias 30 e 31 de janeiro, vão acontecer novas audiências na Justiça Militar, também no Fórum de São Gabriel. A audiência judicial do maior golpe da pecuária gaúcha começou a ser realizada no Fórum de Caçapava do Sul. O caso ficou conhecido como Rei do Gado. O golpe era um esquema fraudulento de compra e venda de animais que teria causado um prejuízo de pelo menos 50 milhões de reais a quase 100 pecuaristas em 2021. À tarde de ontem, os 5 acusados foram ouvidos. O caso tramita sob sigilo. 11 pessoas deram depoimentos na segunda-feira e, ao todo, deverão ser ouvidas 62 vítimas e testemunhas. As próximas audiências do caso estão previstas para acontecer nos dias 13 de fevereiro, 21 de março e 25 de abril.
E ainda falando de Caçapava do Sul, 2 brigas foram registradas na região central. De acordo com informações de moradores que registraram as imagens, o motivo teria sido ciúmes e discussões amorosas. O primeiro caso aconteceu no final da madrugada de domingo, na saída do Clube União Caçapavana. A confusão, a gente acompanha, começou com poucas pessoas, 2 mulheres se atacando, mas rapidamente se torna uma briga generalizada. Os jovens se agridem com violência durante vários minutos. Repare que uma das jovens, ela chega a cair no chão. Uma outra também muito machucada, parece estar desmaiada e mesmo assim continua a receber socos e tapas. E de acordo com informações, teria sido uma causa de ciúmes. A gente está acompanhando nas imagens, essa menina, ela parece desmaiada e mesmo assim ela continua sendo agredida por várias pessoas que estão nessa confusão durante a saída de uma festa no clube principal de Caçapava do Sul. Depois, uma delas quis se vingar e esperou a outra com uma faca. Nós vamos acompanhar imagens já à noite do que aconteceu. Isso aconteceu em uma rua de Caçapava do Sul, foram chutes, socos e empurrões na menina que foi agredida na parte da manhã. Uma das garotas, inclusive, está sendo arrastada pelo chão e nesses 2 registros não foi feito a solicitação da Brigada Militar. Uma pessoa ficou ferida, foi encaminhada ao pronto-socorro de Caçapava e de lá, aí sim que foi feito um pedido de apoio à polícia. E olha só, no mesmo dia, no centro de Caçapava, um outro flagrante de violência. Isso aconteceu em plena luz do dia. 2 homens, eles começam com uma discussão e se agridem a pauladas bem em frente a um estabelecimento comercial da cidade. E o motivo teria sido uma discussão porque o ex-companheiro de uma mulher não aceitou o novo relacionamento. Este caso também não foi feito boletim de ocorrência. Cenas lamentáveis, então, de muita violência em Caçapava do Sul. E Santa Maria registrou 3 vezes mais casos confirmados de dengue em 2022 do que em comparação com 2021. Foram contabilizados 170 casos positivos, mas não houve registro de óbitos em decorrência da doença na cidade. O ano de 2022 foi de alerta para a vigilância em saúde. O número de casos confirmados e óbitos por dengue foram os maiores já registrados no estado. No mesmo ano, Santa Maria contabilizou 170 casos confirmados da doença. O índice é quase 3 vezes maior do que o registro de 2021, que foi de 63 diagnósticos positivos. Para 2023, um planejamento com medidas a serem adotadas em todo o Rio Grande do Sul busca mudar o cenário em que a presença do Aedes aegypti atingiu 91% do território gaúcho. Conforme dados da Vigilância em Saúde de Santa Maria, foram registrados 234 casos confirmados em 2020, o que caracterizou um cenário de epidemia da doença no município. No ano seguinte, foram apenas 63 diagnósticos positivos. Em 2022, o número aumentou consideravelmente, contabilizando 170 positivados. Em maio de 2022, a Prefeitura, em parceria com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, efetuou ações de pulverização do inseticida Cielo ULV em áreas nas quais foram registrados a presença do Aedes aegypti. Grande parte dos casos confirmados predominavam em bairros da região oeste, como Pinheiro Machado, Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek. O ano foi encerrado sem registro de óbitos em decorrência da doença e, apesar do alto índice, sem situação de surto generalizado constatada, ou seja, em toda a cidade. Vale lembrar que Santa Maria registrou apenas 3 surtos generalizados da doença nos últimos anos, sendo o primeiro em 2019. A Prefeitura informa que o painel de monitoramento da dengue conta com atualizações anuais, sendo que a cada virada de ano ele é zerado. Também são monitorados possíveis casos de zika e chikungunya, ocasionados pelo mosquito Aedes. Com a virada de ano, o painel já inicia com 2 casos de dengue em investigação em 2023. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão vai estar reunido na Universidade Federal de Santa Maria nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, para votar os possíveis novos métodos de ingresso para a graduação, entre eles a volta do vestibular. Em novembro de 2022, a universidade apresentou em reunião aberta a proposta de resolução sobre as formas de ingresso para a graduação.
A votação vai ser realizada entre os conselheiros por maioria simples, onde é necessário que tenha o primeiro número superior à metade dos presentes para aprovação. Ao todo, são 59 conselheiros titulares, entre eles docentes, técnicos administrativos em educação, professores e alunos. Caso a proposta seja aprovada em maioria pelo CEP, os novos processos de ingresso já passam a valer e o vestibular ocorre na metade de 2023, somente para as vagas do segundo semestre do ano. No dia 27 de janeiro, o incêndio na Boate Kiss completa 10 anos. Para marcar esta data, o coletivo Kiss, que não se repita, lançou o projeto Tempo Perdido, uma simulação que mostra como estariam atualmente 8 vítimas da tragédia. A reportagem é de Laura Gomes. Neste mês, a tragédia na Boate Kiss, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, completa 10 anos. Ao longo deste período, marcado pela dor e pela saudade, sobreviventes, familiares e amigos das vítimas mantêm presente apenas na memória a lembrança daqueles que perderam a vida no dia 27 de janeiro de 2013. Com o objetivo de fortalecer esse sentimento e oferecer conforto às famílias, o coletivo Kiss, que não se repita, lançou a exposição Tempo Perdido. A iniciativa consiste em uma simulação com fotos que mostram como estariam as vítimas 10 anos depois do incêndio. Essa progressão de tempo foi feita com recursos de inteligência artificial. A ideia do projeto surgiu na metade do ano de 2022, quando o coletivo recebeu nas nossas redes sociais o perfil desse artista, que foi indicação de um seguidor. Na época ele estava fazendo uma progressão de crime nacional, então a gente analisou a progressão, conversou, debateu bastante em reuniões como seria a ideia de fazer esse projeto. Então a gente resgatou muito também a frase que a gente ouve na tenda da vigília das mães de como os filhos estariam hoje em dia. Então essa foi a nossa chave assim para criar o projeto Tempo Perdido. O projeto foi recebido da forma mais emocionante e carinhosa possível. O coletivo sempre fez projetos com muito amor, carinho, cuidado com as vítimas, com a memória das vítimas, principalmente a sensibilidade. E a gente acredita que isso seja um fator decisivo para que o nosso projeto tenha sido recebido tão bem pelas famílias. Quando o André entrou em contato com as mães para pedir a permissão e falar sobre o projeto, ele sentiu na voz delas o teor de emoção e de ansiedade de saber como seus filhos estariam. As fotos das progressões já estão sendo publicadas nas redes sociais do coletivo desde o início de janeiro. Serão 8 vítimas retratadas, sendo 7 de Santa Maria e 1 de São Gabriel. Até o momento, 6 imagens das simulações foram divulgadas. Entre essas fotos está a de Letícia Vasconcelos. Na época do incêndio, ela tinha 36 anos e era funcionária da Kiss. O dia 27 de janeiro era seu último dia de trabalho na boate. Quando começou o incêndio, ela estava próxima à porta de saída, porém decidiu voltar para ajudar outras pessoas a saírem da boate e acabou inalando a fumaça tóxica. Letícia deixou a mãe Erci, o pai Renato, a irmã Vanessa e 2 filhos. Outra simulação é a de Lucas Dias de Oliveira. Em 2013, com 20 anos, Lucas era conhecido pelo apreço que tinha às tradições gaúchas. Na noite do dia 27 de janeiro, tinha ido à boate para comemorar o aniversário da namorada Yasmin. Ela foi a última pessoa que Lucas falou antes dele ir em direção ao banheiro e o incêndio começar. Lucas era filho único de Marise e Natalício. Além destas, também foram publicadas as simulações de Tanise Correia Garcia, Melissa Amaral Dalforno, Augusto César Neves e Heitor Oliveira Teixeira. A divulgação das fotos na íntegra vai ocorrer por meio de uma exposição nos dias 26 e 27 de janeiro, aqui na Praça Saldanha Marinho. No dia 27, às 7 horas da noite, integrantes do coletivo vão estar na praça para falar sobre o projeto Tempo Perdido. Nesse dia,
também vão revelar o artista responsável pelas simulações. Também está previsto um ato simbólico de homenagem com a entrega de porta-retratos com as fotos das simulações para as famílias das vítimas. Todas as vítimas do projeto Tempo Perdido também terão suas histórias contadas na série Todo Dia, Mesma Noite, que será lançada pela Netflix no dia 25 de janeiro. Por memória, por justiça, que não se repita! O trânsito vai ter bloqueio total na Rua dos Andradas, entre a Rua André Marques e a Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria, em razão da programação que marca os 10 anos da tragédia da Boate Kiss. O bloqueio vai ocorrer na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e se estende até sexta-feira, em torno das 2 horas da tarde. Isso porque no local vai ser montado um palco para a vigília e serão realizadas ações de homenagem em frente ao prédio onde funcionava a boate. O transporte coletivo também vai ter alteração de itinerário de todas as linhas que trafegam pela Rua dos Andradas. Os agentes do trânsito e a Guarda Municipal vão orientar os motoristas e também os pedestres. E a seguir nós seguimos falando sobre esse assunto porque diversas atividades marcam a programação dos 10 anos da Boate Kiss. E eu vou conversar ao vivo com o presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia. O JD faz agora o intervalo, vamos acompanhar como que está esse finalzinho de tarde de terça-feira. Imagens ao vivo do Morro das Antenas, imagem belíssima, céu aberto e, é claro, muito calor, mais um dia de calor intenso aqui na região central e também em todo o Rio Grande do Sul por conta de uma onda de calor que está atingindo o estado. Agora são 6 horas e 22 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona. Com um toque especial de carnaval, evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
E como nós estamos falando desde ontem, nessa semana completam 10 anos a tragédia da Boate Kiss e a cidade vai ter uma programação especial em memória das vítimas e das famílias. Está sendo organizado pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, em conjunto com o coletivo Kiss Que Não Se Repita e também o Eixo Kiss do coletivo de psicanálise de Santa Maria. E eu converso sobre a programação ao vivo aqui no JD com o presidente da associação e também sobrevivente da tragédia, o Gabriel Barros. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao JD, um assunto muito difícil, principalmente para você, para os familiares, mas que nós precisamos falar. E para isso eu gostaria de saber principalmente quais são as atividades que estão sendo programadas para essa semana e por quem essa programação foi pensada. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um assunto que nos é muito caro e muito necessário, não somente para a associação, para os familiares, para os amigos de vítimas, para os sobreviventes, mas para a própria cidade de Santa Maria. E esses 10 anos têm um peso diferente, é um peso que a gente está tentando entender qual que vão ser os efeitos dessa programação, dessa marca. Então, estamos buscando nos preparar, principalmente, para receber essa data e acolher o que vem com ela. Nessa programação, a gente planejou dos dias 25 a 28, na nossa programação, na divulgação oficial, né? Começando amanhã à tardinha, às 19 horas, com uma intervenção proposta pelo Eixo Kiss, do coletivo de psicanálise, onde vão ser feitas colagens ao longo do percurso da tenda da vigília da Praça Saldanha Marinho, até a fachada da Boate Kiss, ao longo desse percurso todo, que é parte da rota, mais ou menos, da caminhada que a gente fará no dia seguinte também. Já no dia 26, a gente vai ter primeiramente a coletiva de imprensa às 14 horas, às 16 horas começa um acolhimento na Praça Saldanha Marinho, para todo mundo começar a se reunir ali na praça, para então às 18 horas haver a abertura e o início dos painéis, que caracterizam toda essa programação. O primeiro painel são com os 10 anos da associação, que vai ser composta uma mesa comigo, com o Flávio e a Derbal, que são ex-presidentes da associação, para trazer um pouco desses 10 anos de luta e a projeção para o futuro. Depois teremos a presença do Fabrício Carpinejar, que é uma pessoa importante no nosso movimento, que sempre nos ajudou a pautar as nossas causas em diferentes espaços públicos. Depois teremos a exibição de um episódio do documentário da Globoplay, que será exibido a princípio no Teatro 13 de Maio. Estamos ainda confirmando os últimos detalhes por conta de alguns problemas de percurso, de caminho nessas confirmações, mas estamos para confirmar isso definitivamente. Depois teremos essa caminhada da Praça Saldanha Marinho até a frente da Kiss, onde haverão intervenções artísticas e de homenagem, e permaneceremos em vigília até o horário aproximado do início do incêndio lá de 2013, que é em torno das 2h30 da manhã, onde a gente pretende fazer então esse 1 minuto de barulho em homenagem. Gabriel, a programação então pensada com todos vocês reunidos assim para chegar então nessa programação especial dessa semana muito difícil, com certeza para todos. Você falou da associação, né, dos familiares de vítimas e sobreviventes, né, há 10 anos em seguida, né, da tragédia foi feita essa associação e nesses anos apareceu o coletivo Kiss Que Não Se Repita e agora o Eixo Kiss do coletivo Psicanálise aqui da nossa cidade. Como que foram surgindo, né, essas parcerias ou essas outras frentes de trabalho? A associação ela surgiu a partir de uma iniciativa inicialmente, principalmente composta por familiares, a partir do 7º dia, na missa de 7º dia após a Kiss. Foi uma mobilização muito forte de familiares que se viram necessitados de compor e de se organizarem coletivamente, justamente já prevendo a necessidade de pedir por justiça, de demandar a justiça. O coletivo Kiss Que Não Se Repita foi fundado por um amigo de vítima que se viu sentindo falta de espaços para reclamar sua dor e viver o seu luto e compartilhar a memória das amigas que perdeu. Foi fundado pelo André Polga e com o tempo foi sendo composto por mais membros, com diferentes histórias, muitos amigos de vítimas, justamente reclamando esse lugar que vai além de falar de uma dor específica de familiares, sobreviventes,
mas se tornou um espaço público de bastante importância e relevância para nós, justamente por oportunizarem espaços de fala, tanto para familiares, como para sobreviventes, como para amigos de vítimas e demais afetados e envolvidos, né? Como um espaço de bastante alcance para poder falar sobre isso, que a cidade ainda carece de espaços. E o coletivo de psicanálise, ele é um coletivo que acredito que tem uns 2 anos de existência enquanto coletivo e se propôs a reunir pessoas interessadas pela psicanálise para estudar sobre diferentes temáticas. E lembro que estive ano passado fazendo uma fala com eles sobre a KISS, especialmente, sobre a necessidade de movimentar a cidade, intervir urbanamente nessa conjuntura social de que a gente vive sobre o tema KISS aqui em Santa Maria. A partir disso surgiu o eixo KISS, que é um eixo de trabalho nesse coletivo de pessoas que se dedicam então a pensar, a escutar as demandas vindas do público de modo geral e a intervir para a gente criar ouvidos pela cidade dispostos a dialogar sobre a KISS, para que isso não seja alvo de silenciamento, pelo contrário, para reforçar a importância da luta pela memória e da consolidação dessa memória na cidade. Pois é, Gabriel, essa campanha dos 10 anos, né, da tragédia fala muito sobre resgatar a memória, relembrar o não esquecimento, mas infelizmente a gente percebe que algumas pessoas preferem ficar caladas, muitos familiares também, né, Gabriel, não querem mais falar sobre essa tragédia. Na sua opinião, como presidente da associação, qual a importância de continuar se falando sobre a tragédia da KISS? Existem várias formas de lidar e depende muito do tempo de cada um de lidar, das circunstâncias que são possíveis de lidar com a dor de cada um, seja familiar, seja sobrevivente. A gente vê ainda hoje sobreviventes aparecendo pela primeira vez, se dispondo a falar e vejo que cada sobrevivente que aparece, que ainda não tinha aparecido antes, é uma grande vitória para o movimento, porque conseguiu oportunizar com que o tempo dessa pessoa fosse respeitado para que viesse à tona então esses relatos para compor o movimento e ampliar a nossa força. Existem diferentes tempos para as pessoas, diferentes formas de lidar, mas o que a gente não pode é não ter espaços abertos para esse diálogo acontecer. O que a gente precisa buscar é sempre oportunizar espaços seguros de cumplicidade, de segurança mesmo, para que as pessoas possam compartilhar suas dores, porque o silenciamento ele só colabora para que novas tragédias aconteçam, para que a impunidade se prevaleça, nesse caso e em diversos outros, de outras circunstâncias, mas é esse intuito que a gente usa a palavra resgatar na campanha, porque não é um fato de rememorar, de simplesmente relembrar, mas sim de destacar justamente o esforço praticamente braçal que é resgatar a memória desses escombros do esquecimento, das tentativas de apagamento e da pressão que é a impunidade. Gabriel, junto com os 10 anos, veio a estreia de documentários, né, de trabalhos feitos, de produções feitas, né, sobre a tragédia. Como que a associação recebeu isso e como que vê essas produções que vão ser exibidas ainda essa semana? A gente vê de uma forma muito positiva no sentido de fortalecer o ato de denúncia, nosso apelo por justiça e escancarar as circunstâncias das quais a gente foi submetido, tanto na noite quanto ao longo desses 10 anos de situação de pais sendo processados por demandarem o mínimo que é a justiça, que é cobrar esse serviço sendo prestado, né, que é a responsabilização. E a gente precisa demarcar muito fortemente que a produção cultural não é sinônimo de produção de entretenimento nem de produção de lazer. Ela é também uma produção de uma denúncia, uma produção de um apelo, uma produção de um pedido muito forte e muito embasado na realidade nossa, no que nós vivemos, no que a cidade viveu. E é preciso que a gente considere essa história para que a gente consiga dar passos além dessa história. No momento que a gente apaga, a gente está fadado a tropeçar nos mesmos erros e cair nos mesmos buracos. Então, é justamente considerar a história, relembrar ela, demarcar a existência dessa história e dessa dor que a gente vai conseguir
compartilhar o amor que a gente sente pelos que se foram, pelos que aqui ficam e compõem o movimento, e pela cidade, que merece ter um futuro digno, com segurança, com responsabilidade. E o propósito da nossa luta coletiva é justamente essa, de beneficiar a todos. Vocês pretendem assistir, ou eu não sei, a gente, né, que está noticiando, que acompanha esses 10 anos, né, que noticiou a tragédia, que esteve no local, também é muito difícil falar, e eu não consigo imaginar como que é para vocês que passaram por isso. Vocês pretendem assistir? Tiveram, de repente, encontros sobre isso para se vão assistir ou não? Como que foi essa preparação para conseguir ver a história relatada, né, de uma maneira muito sensível, né, muito real também do que realmente aconteceu aqui em Santa Maria? Algumas pessoas precisaram dessa preparação para encarar o 27 de janeiro novamente? As pessoas seguem se preparando e talvez chegue 27 de janeiro e as pessoas sintam que estão preparadas e quando vê não estão, ou pelo contrário, acham que não estão preparadas e se veem fortalecidas pelo fato de fazer parte desse momento. Na própria exibição, no dia 26, que vai acontecer a princípio no Teatro 13 de Maio, vai ter atividade simultânea na Praça Saldanha Marim, enquanto acontece essa exibição, justamente para essas pessoas que decidem não assistir nesse momento. Eu, particularmente, pretendo assistir os materiais por uma série de questões, né? Primeiro, pela minha função que eu estou exercendo, de poder avaliar o que está sendo dito, como está sendo contado, e também por uma questão de elaboração pessoal minha, pelo fato de eu ter participado de uma desses materiais, que é a série documental. Então, diz respeito à minha história diretamente, e eu quero estar a par de como isso está sendo contado, como isso está sendo apresentado, para ter condições de argumentar a favor, né, se assim for. Perfeito. Então, são diferentes formas e é isso. A gente reconhece que é importante haver esse material, mas jamais vamos obrigar as pessoas de que é importante assistir para cada um, né? Cabe a gente respeitar e reconhecer o tempo de cada um. E tem sim tido conversas sobre quais formas a gente pode assistir em conjunto, as famílias se reunindo para passar esse tempo junto. Já tenho me organizado com a minha própria família para a gente assistir certos materiais juntos, porque assim, juntos, a gente consegue lidar com uma carga maior de emoções. E essa é a mensagem também dessa programação, para que todos estejam juntos nessa programação, para que a gente possa trilhar esse caminho, direcionar essa grande onda de visibilidade da maneira mais responsável possível. Perfeito. Gabriel, durante esses 10 anos nós acompanhamos, né, o projeto de construção do Memorial para as Vítimas, que infelizmente ainda não saiu. Eu gostaria de saber se a associação pretende esperar algum outro julgamento para começar a construção, ou independe do julgamento. Como que está essa questão? Então, a gente tem conversado desde o ano passado sobre esse memorial, né, o horizonte da construção, assim. Nós temos em mente, sim, dar andamento à construção, apesar da anulação, porque, primeiramente, a gente crê na reversão dessa anulação, e, seguramente, que a construção de um memorial, nesse momento, também serviria como um ato forte de denúncia, ou seja, esse memorial seria o memorial da justiça ou da impunidade, né? A gente acredita que esse apelo pode ter uma relevância muito forte e a função de memorial também para construir uma narrativa que seja compartilhada em Santa Maria, né? Que se tenha um lugar de memória para ser preservado, para ser habitado principalmente, para ser visitado por Santa Maria, para que todos estejam a par da história e possam entender cada vez mais o quanto a nossa luta tem um propósito muito bem endereçado e tem um caminho muito bem fundamentado pelos fatos, pelas provas, pelos inquéritos, por tudo que já foi colhido e pelos testemunhos, que o memorial também é uma forma de registrar todos eles.
Exato. Eu vou aproveitar a tua visita aqui no JD, Gabriel, e mostrar imagens. Hoje pela manhã nossa equipe esteve na tenda, né? Já começaram algumas homenagens. Hoje uma das vítimas, Andrélia Henrique da Silva, que é filha do ex-presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes, e ele é conselheiro, né, o Flávio Silva, atualmente. Ela estaria completando hoje 32 anos de idade, foi feita uma homenagem para ela na tenda, então. A gente relembra da tenda, né, Gabriel, logo após... quando foi feita, assim, muitas pessoas, uma mobilização muito grande. A tenda é um espaço muito especial de acolhimento ali no centro. Sim, e deve se tornar cada vez mais permanente na cidade, quando um espaço de que marca não somente a homenagem às vítimas, mas justamente registra todo esse movimento que enfrentou muita resistência para permanecer e se estabelecer do jeito que está hoje. E cada vez mais a gente luta para reivindicar esse espaço enquanto espaço permanente de memória, de homenagem, e justamente esse espaço onde é o nosso ponto de encontro para essas homenagens, para lembrar, são oportunidades que eu tenho enquanto sobrevivente de conhecer os filhos desses familiares e de sempre me relembrar do compromisso que eu venho assumindo e que a gente vem assumindo a cada dia, enquanto associação, que nos dão muita força, né? Sempre quando a gente recebe um abraço, conhece esses filhos que não estão mais, isso nos reenergiza e nos dá sempre mais motivos para continuar lutando por justiça, por memória e para que não se repita. Exato. Eu vou pedir para a produção colocar novamente. A gente viu o seu Flávio ali, viu também alguns objetos pessoais da Andrélia, ele levou o violão dela, alguns objetos que ainda estão, olha só. E o seu Flávio, ele ressaltou, Gabriel, a importância da associação na luta por justiça, né, durante essa década, que não tem sido fácil, mas que acredita que a justiça será feita, e eu tenho certeza que esse é o pensamento de todos vocês. Com certeza. Sem esse movimento coletivo de tanta pressão tão necessária, nem o julgamento teria saído, não tenho dúvidas, né? A gente vive num contexto onde a justiça é quase que um alvo de muita desconfiança e não cansa de dar argumentos para a gente desconfiar, parece, né? Então é sempre contra essa onda que a gente tenta lutar. E a gente acredita que a memória tem uma função fundamental para se alcançar a justiça, e ao mesmo tempo a falta da justiça nos impede de consolidar a memória. Então, por isso, não só pela esfera da responsabilização, que é o mínimo, mas a justiça tem essa importância muito grande para que também a gente tenha meios possíveis de concretizar essa história como parte da história da cidade, e para que outras gerações possam se beneficiar desse propósito, desse movimento. Eu costumo dizer que, em forma até de meio brincadeira para fora, mas por dentro de uma verdade muito profunda, que esse compromisso que a gente assume, eu falo que é pelos meus netos, por exemplo, e eu não quero ter filho, sabe? É algo muito impessoal e é para todos e para todas, e espero que um dia as pessoas reconheçam e se beneficiem, mesmo sem se dar conta, talvez, dos ganhos que esse movimento pode proporcionar a todos. Tá bem, então, Gabriel Barros participando ao vivo aqui do JD. Eu agradeço muito, Gabriel, de coração, a tua disponibilidade de vir aqui ao vivo falar. Sem dúvida é um assunto muito importante, um assunto muito dolorido ainda, né, para ti, para os familiares, para os amigos, mas como você deixou bem claro, é preciso falar, é preciso relembrar e é preciso falar, então, da Boate Kiss. Muito obrigada pela sua participação e que vocês tenham uma boa programação com muito acolhimento, com muitas pessoas junto, muitos abraços. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E nós seguimos aqui no JD, nós vamos agora para um rápido intervalo e vamos acompanhar como que está a movimentação do trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Medianeira com a Duque de Caxias, agora são 6h44 e nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Está
está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona. Com um toque especial de carnaval, evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A gente fala agora de esporte. A temporada 2023 já começou para o santamarense Anderson Daronco. E para quem ostenta o distintivo da FIFA, a preparação é ainda maior. No final de semana, ele vai estar junto com os outros árbitros renomados do futebol da América do Sul em Assunção, capital do Paraguai, para realizar a pré-temporada da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. As competições que vão se iniciar aí, que são a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, e daqui um pouco ali na frente também a gente já tem partidas das eliminatórias, né, para o próximo Mundial também. E mesmo trabalho também, muito vídeo, muito a ser dito de como a Conmebol pretende que sejam suas competições, né, acerca de inúmeros temas, como passam orientações acerca de impedimento, de mão na bola, de entradas, faltas táticas, enfim, são coisas que a gente tem que estar sempre procurando aí aproximar critérios. E por último, depois também tem creio que a gente vai ter aí uma pré-temporada da CBF, que for quando estivermos prestes aí a iniciar o Campeonato Brasileiro. Acho que deve começar aí pelo meio de abril, após o fim das competições estaduais, e aí a CBF deve encaixar alguma data aí dentro do calendário. Então a quantidade de jogos foi muito grande. Então, do ponto de vista físico e de quantidade de jogos, foi muito grande. Do aspecto de vista técnico, para mim foi um bom ano, um ano regular, sem equívocos, digamos assim, grandes equívocos. Claro que houve daqui ou outro ali, uma polêmica daqui ou outra ali acerca de uma tomada de decisão,
né? Isso é normal na nossa carreira, mas dentro da minha análise foi um ano em que também pude crescer muito, principalmente na adaptação à ferramenta Vard, já está cada vez mais assimilando as ideias e trabalhando em conjunto com essa ferramenta, em conjunto que eu digo não se apoiando na ferramenta, mas procurando decidir mais no campo de jogo com uma qualidade melhor de tomada de decisão. Poderia estar disputando vaga na Copa desde 2018, né? Em 2018 esse processo seletivo basicamente não teve, porque tinha sido o Sandro que tinha apitado em 2014, ele teve uma boa participação e meio que a FIFA já botou ele direto para 2018, assim, entendeu? Então não tinha muito uma disputa, digamos assim. Para 2022 iniciamos a disputa nós três, eu, o Wilton e o Klaus, e eu acabei saindo no meio do processo. E a tendência é que fosse um árbitro somente, e aí depois, por algumas situações aí, acabaram indo 2 árbitros brasileiros. E eu tenho oportunidade de estar disputando uma vaga na próxima Copa, não tem essa questão de idade. A questão da idade, ela é, digamos assim, meio informal. Claro que eu não vou apitar uma Copa do Mundo com 50 anos, não tem como, porque né, não vai ser muito difícil acompanhar o ritmo dos jogos, a velocidade, enfim. Mas na próxima Copa eu vou ter 45, ainda estaria dentro do limite que existia anteriormente. Então eu posso estar nessa disputa e vamos ver agora. Eu creio que pelos próximos meses aí, ou a Conmebol ou a FIFA, eles vão iniciar esse processo e aí a gente vai ver como a Conmebol inicia isso e depois o trabalho também dentro do campo pode mudar alguma situação, pode sair alguém que esteja nessa disputa ou ingressar ainda uma pessoa nova. O Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul realizou no Balneário das Tunas um projeto Guarda-Vidas Mirim para crianças entre 6 e 12 anos de idade. O evento foi realizado no sábado, por causa do mau tempo, não teve à tarde, foram canceladas as atividades. Mas as crianças que estavam no balneário puderam participar das atividades destinadas à prevenção e cuidados com os perigos que o verão nos traz, como passar protetor solar, não ingerir alimentos pesados antes de entrar na água e, junto com as brincadeiras, conversaram com os guarda-vidas que trabalham no Balneário das Tunas e também realizaram um circuito que simulava as atividades dos bombeiros militares. O projeto é de âmbito estadual e tem o slogan sempre que você ouvir o apito, volte. Água no umbigo, um sinal de perigo. Nós vamos agora para mais um intervalo, vamos acompanhar o trânsito aqui em Santa Maria, imagens ao vivo da Pinheiro Machado com acampamento, movimento muito tranquilo, inclusive em Santa Maria a gente está notando através das imagens, né, muitas pessoas de férias, aproveitando o verão, movimento tranquilo na cidade. Agora são 6 horas e 52 minutos, nós já voltamos. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? Todo mundo cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O Observatório do Bate-Papo Astronômico de Santa Maria fez um registro interessante. Olha só, é um meteoro explosivo entrando em Santa Maria e se deslocando para sudoeste. A passagem foi registrada na manhã de hoje e foi vista também em outras cidades do estado que registraram o meteoro. Em Campo Bom, a gente pode ver a imagem, o meteoro aparece às 3h18 e também em Taquara. No fenômeno foi registrado em uma estação de monitoramento. E agora as informações da previsão do tempo. O dia de hoje teve altas temperaturas e calor intenso em Santa Maria. A sensação térmica passou dos 40 graus e isso acaba gerando desconforto térmico por conta dos índices de umidade relativa do ar mais altos. Em Santa Maria chegou a 38,5, São Cepé 37,8 e em Santiago 36,4 graus. E vem mais calor por aí nos próximos dias e nós vamos conferir os detalhes então nas telas. Quarta-feira, mínima de 23, máxima de 38 graus. Na quinta-feira, máxima chegando aos 39. Sexta-feira, temperaturas variando entre 25 e 37 graus. E o final de semana, o sábado, também já começa com calor, mínima de 25 e máxima de 36 graus. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever essa edição do jornal a partir das 9 horas da noite aqui na TV Diário e também através das nossas plataformas digitais e no YouTube. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate, hoje com a apresentação do jornalista Denis Olim. E a gente se encontra amanhã a partir das 18h05 com as principais notícias de Santa Maria e da nossa região. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital